Clube do Sommelier, a milenar arte da cultura do vinho. Todas as terças, às 10 da noite, só aqui na TV Master. Clube do Sommelier. Oferecimento. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. O Nordeste tem muito o que comemorar. Em meio ao sol, o viço das uvas e a beleza dos parreirais, a Rio Sol mais uma vez conquistou medalhas com referência internacional para os seus vinhos tintos. Rio Sol Chirá, Rio Sol Reserva, Rio Sol Toriga Nacional, Vinha Maria Reserva Selecionada e o vinho Top Paralelo 8 Premium. Uma seleção com sabores únicos e apaixonantes. Vinhos Rio Sol, em cada garrafa, uma nova experiência. Daqui a 14 dias chega um grande momento de todo o ano. É o Natal. Natal, um momento de confraternização e de lembrar de uma das maiores, ou, por que não, a maior personalidade desses últimos 2000 anos, cujas palavras ecoam desde sempre. O nome dele é Jesus Cristo. É o nosso timoneiro maior da espiritualidade. E quando, na última ceia, ele reuniu os apóstolos, ele citou o vinho como o seu sangue. É simbólico, mas isso é o pontapé inicial de uma grande cultura do mundo do vinho. Hoje estarei postando para você os vinhos para o Natal e algumas dicas de harmonização. Começa agora o programa Clube do Sommelier, a milenar cultura do vinho, à sua mesa. Eis algumas dicas de vinhos para o Natal. Evidentemente, no Natal se come Chester, Tender, Peru, bacalhau. Não é problema. Problema é que não dá para escolher um único vinho para diversos tipos de carne, com diversos tipos de molho, e uns que são assados, outros que vão ao forno, outros que são cozidos e assim sucessivamente. Então, para simplificar, eu vou dar as dicas de vinho para o Natal. Essa escolha é focado mais no custo, prazer, custo-benefício, e alguns vinhos top, e também alguns vinhos brancos que vai combinar com o peru, com o tender e com o bacalhau. Sei que de cada 10 pessoas que adquirem um vinho, só um adquire um vinho branco. Mas eu comecei no mundo do vinho já sabendo disso, e inclusive sempre colocando o vinho branco, rosé, espumante, para que as pessoas aproveitem um pouco e extraiam o máximo do sabor e da graça desses tipos de vinhos. O primeiro vinho que eu vou trazer para você é um vinho aqui mesmo do Nordeste, um vinho que tem essa bivarietal, Viognier com Chenin. São duas uvas francesas, a Viognier que tem um bom corpo, e a Chenin que é mais aromática. Esse vinho ele vai muito bem com o peru. Eu vou trazer para você algumas outras dicas. Eland's Way Riesling, também um excelente custo-prazer aqui na loja Pão de Açúcar. Nós temos aqui um vinho que eu indico para o peru de Natal e também para o bacalhau. Esse vinho consegue harmonizar certeiramente esses dois pratos. Eu sei que todo mundo, a maioria das pessoas, prefere os vinhos tintos, que eu também vou incluí-los aqui para que chegue a harmonizar com esses dois pratos. A Miolo tem esse Chardonnay Reserva, é um vinho um bom corpo, mas macio, tem um toque floral, de frutas também, que vai harmonizar com aquele bacalhau puxado no azeite de posta alta, que todo mundo tanto adora. Inclusive, ele também harmoniza com o peru ao forno, que é o peru clássico do Natal. Tem um BG, que é um vinho francês, da variedade Sauvignon Blanc, que é um belo custo-prazer. Esse vinho você tem que degustá-lo
prazerosamente. E aqui nós temos um vinho rosé Torresella, que é um vinho rosé seco, também combina muito bem com bacalhau puxado no azeite grelhado e que harmoniza com esse prato e também com o peru do Natal. Sei que o rosé antigamente era uma coqueluche, mas de uns 25 anos para cá abandonaram o rosé. O rosé tem a sua graça. Numa escalada, numa noite, você está com toda a sua família e você pode entrar inicialmente com vinho branco, já combinando com alguns pratos, e deixar o tinto para o final da refeição. Claro, a refeição mais do que especial, que é a ceia do Natal. Aqui tem um vinho muito simples e a harmonização não é naturalmente vinho gostoso com prato gostoso. Nem sempre um grande vinho harmoniza, consegue interagir com a principal do prato, que é a carne, seja ela que tipo for. No caso, nós estamos falando de um vinho simples, um vinho básico, mas um vinho excelente custo-prazer, um vinho macio, redondo, inclusive até para o dia a dia, mas tem vinhos menores que, numa escalada com a harmonização, ele cresce. Isso é muito interessante. O vinho, quando interage com a comida, ele consegue crescer em seu sabor. No caso de tender, uma dica interessante, o tender pede um branco tinto, macio, com boa acidez. Combina bem com tender, né? Agora a dica que pode ajudar muito nesse momento importante, nesse momento que consagra o nascimento de Cristo, na ceia do Natal, é que pela variedade de uva também tem vinhos como, por exemplo, que combina muito bem com peru, com chester, com tender e até com bacalhau. No caso, restringe no caso do bacalhau, deixe com brancos, preferencialmente chardonnay, reserva, que tem a cor com passagem em barrica, e até um viura, um vinho da uva viura, que são geralmente da Espanha, barricado, que combina muito bem com esse, que é o bacalhau, que é sensacional e harmoniza por excelência com vinhos brancos, reserva, da Espanha, como o da variedade de uva viura. Lembre-se bem. Mas, para esses, o peru, para o tender, para o chester, que é uma carne também defumada, ele vai muito bem com alguns vinhos Malbec, que é frutado, tem uma certa doçura no aroma, que confere a harmonização com essa carne. Também os vinhos Merlot, que são vinhos macios, frutados, que combinam muito bem com o peru, com o chester e assim por diante. Eu vou trazer para você, são vinhos mais de deleite, vinhos que você bebe por prazer, pela qualidade do vinho, sem estar focado na harmonização, que é esse vinho orgânico, o Adobe Carmenere. É uma bela pedida para você degustar com a sua família e com os seus amigos e parentes nesse momento ímpar de todo o ano. Outro vinho, premiadíssimo vinho, medalha de ouro internacional, da Rio Sol, que é esse Rio Sol Reserva, com 3 variedades de uvas, 2 portuguesas, a Trincadeira Aragonês, tem a Alicante Boucher e tem a Cabernet Sauvignon, com passagem 8 meses, barril de carvalho francês. E para completar, um vinho também de deleite, um vinho muito saboroso, esse Clos de Toribas Criança, que também não só harmoniza com o peru, mas também é um vinho de deleite que eu indico para você no seu momento de Natal. Não poderia esquecer das damas. Das damas, ao final da refeição, tem o panetone, tem o bolo e esse vinho, esse espumante aqui, Moscatel da Miolo. Ele harmoniza muito bem com panetone ou com um bolo, que geralmente no final da refeição especial do Natal você pode utilizar
bem gelado, esse tem que ser 10, 8 graus e harmoniza muito bem com o panetone do Natal. E outro vinho de deleite, mas que está sendo lançado agora, é o Maré, da região do Lleida, essa espetacular região que tem no Chile, e de fato, solo, subsolo e a micro-região gera grandes vinhos, e o Pinot Noir é uma variedade de uva que combina muito bem com o peru, inclusive é exceção à regra para alguns peixes, como no caso o bacalhau. Então, só retornando algumas dicas. Chester, peru de Natal, inclusive o bacalhau, ele harmoniza com alguns vinhos das variedades Tempranillo, especialmente a Malbec, né, Merlot e assim por diante. São essas variedades que não têm tanta força e que, quando você for selecionar e escolher o seu vinho, busque, e inclusive aqui no Pão de Açúcar tem as atendentes e os atendentes de vinho, e peça auxílio a eles. No caso, nós temos a Flávia, pela manhã, pela tarde, e você pode pedir: olha, eu vi uma dica de vinho, eu gostaria de um vinho tinto fresco, jovial, da variedade Tempranillo, Malbec, e assim por diante, conforme eu citei aqui, que ele harmoniza muito bem com o peru e também com o bacalhau, que são exceções à regra. São vinhos tintos secos, frutados, macios, que faz com que você possa escolher com uma certa facilidade, não só pelo sabor, pelo deleite, mas também que você utilize para harmonizar. A harmonização é quando não existe conflitos entre a força de um vinho, o aroma de um vinho, com um determinado prato. Ora, às vezes a pessoa nem sabe, está comendo um bacalhau, está bebendo um vinho, por exemplo, como esse Rio Sol, que é um vinho reserva, mais encorpado, taninoso, ele é delicioso, ele é muito bem feito, mas ele não combina com um bacalhau. Vai dar um gosto metálico na boca e você não sabe o que está acontecendo. Será que essa carne não está muito boa? Ou será que esse vinho não é bom? E são esses conflitos que nós, especialistas em vinho, damos a dica para que você possa ter um Natal super feliz e com toda a sua família. Um grande Natal para você. Eu estou aqui com uma das inúmeras atendentes em todo o Brasil do Grupo Pão de Açúcar, que atende sobre o vinho. Tem um cliente que não sabe alguma coisa, quer alguma informação. A Flávia, no caso, está há 14 anos, Flávia, no Grupo Pão de Açúcar. É muito tempo. Como atendente de vinhos? Há 4 anos como atendente de vinhos. O cliente aqui é em primeiro lugar. E quando ele chega pedindo uma dica de vinho, eu estou sempre pronta para atendê-lo, indicando a ele a melhor harmonização com um prato melhor, dando dicas de um vinho mais leve, um vinho mais encorpado, um vinho de médio corpo. Aqui a preferência é do cliente. Nossa, então eu estou sempre aqui pronta para atender. Isso é muito bom, ter um supermercado que tenha uma pessoa que possa, além de simpática, a Flávia é muito simpática, foi treinada pelo Carlos Cabral, um dos maiores ícones do vinho do Brasil, e que traz para você aqui alguma dúvida, alguma temperatura de serviço, como ela mesmo falou, harmonização e outras dicas mais. E outras dicas. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Luiz. E até a próxima. Próxima terça-feira, às 22h30, você terá outra dica de vinhos que eu vou trazer, custo-prazer, vinhos top também, para melhorar a sua adega, e também dicas de harmonização. Próxima terça-feira, 22h15, aqui pela sua e única, toda nossa, programa Clube do Sommelier. Clube do Sommelier, a milenar arte da cultura do vinho. Todas as terças, às 10 da noite, só aqui na TV Master. Clube do Sommelier. Oferecimento.
Rio Sol, brinde a vida. Brinde com Rio Sol. O Nordeste tem muito o que comemorar. Em meio ao sol, o viço das uvas e a beleza dos parreirais, a Rio Sol mais uma vez conquistou medalhas com referência internacional para os seus vinhos tintos. Rio Sol Chirá, Rio Sol Reserva, Rio Sol Toriga Nacional, Vinha Maria Reserva Selecionada e o vinho Top Paralelo 8 Premium. Uma seleção com sabores únicos e apaixonantes. Vinhos Rio Sol, em cada garrafa, uma nova experiência.